Gostaria de saudar a todos os presentes, né? Os senhores e as senhoras, os alunos, ao pessoal que está nos assistindo em casa, na internet. E, antes de tudo, agradecer o convite, né? Um prazer estar aqui, agradecer o convite do Douglas, do Instituto Ética nos Negócios, né? Agradecer aos patrocinadores. Né? É sempre uma grande oportunidade a gente poder falar um pouco do nosso trabalho, e mais do que isso, falar do que a gente acredita, né? Porque eu acho que quando a gente está num seminário que fala de ética nos negócios, não dá para a gente vir aqui contar uma historinha que verdadeiramente né, não saia da nossa crença de trabalho. Né? Então, se há uma coisa que eu já fui funcionário público, sou professor desde sempre, trabalhei em empresas privadas, né, sou professor universitário, de pós-graduação, mas sempre o que eu faço está relacionado com coisas que eu acredito. Às vezes podem estar erradas, mas eu realmente acredito naquilo que eu faço. Né? Então, eu acho que é um pouco... Essa é a minha ideia aqui hoje com vocês, passar um pouco dessa minha experiência profissional, né, e dialogar com vocês sobre essas coisas que eu acredito e que nos últimos 10 anos, aí, pelo menos, tem ajudado a transformar pessoas e organizações, né, dentro dessa discussão de ética, transparência e responsabilidade social, responsabilidade socioambiental de empresas. Né? O desafio era falar desse relatório de sustentabilidade. Né? Então, esse relatório já teve vários nomes, né? Mas a nossa ideia aqui para a gente falar de relatórios de sustentabilidade, né? Como está o subtítulo. No passado, um livro ilustrativo e hoje um instrumento de prestação de contas, né, para os stakeholders. Acho que logo de saída a gente tem alguns conceitos que a gente precisa deixar claro aqui para a gente entender do que a gente está falando. Né? Então, como nós temos aqui profissionais, né, de empresas, mas também temos estudantes e pessoas que não são especialistas no tema, eu acho que a gente, para entender aqui dessa nossa explanação de hoje, seria importante a gente deixar claro também esses diversos conceitos que vão dar base às nossas práticas dentro das nossas organizações, principalmente dentro das empresas, né, que é também o nosso foco aqui de trabalho. Né? Eu acho que a partir do título da apresentação, o primeiro conceito que a gente precisa entender é o conceito de sustentabilidade. Né? Não é um conceito tão novo assim, né? Mas na discussão do mundo dos negócios, ele vai aparecer, digamos, na prática, na gestão das empresas, basicamente nos últimos 10 anos, na última década, ele vai funcionar dentro das empresas, né? Das corporações, das instituições com fins de lucro. O conceito de sustentabilidade ele entra com essa força, digamos, mais sistematizada, basicamente a partir... Eu falo sempre 20 anos, né, por conta da Rio 92, da Eco 92. Na verdade, já são 21 anos, né? Mas a gente pode trabalhar com essas 2 décadas quando realmente ele entra, né, ele vai fazer parte da documentação, da sistematização de governos e empresas, né, com a Carta do Rio sobre desenvolvimento e sustentabilidade e meio ambiente, aí, na Eco 92, na Rio 92, que recentemente completa 20 anos com a Rio mais 20. Né? Então, quando a gente fala de sustentabilidade, para a gente entender o que a gente está falando, né, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu converso isso né, nas empresas, quando a gente está desenvolvendo algum tipo de trabalho. Basicamente, a gente vai estar falando de 2 tipos de conceito. O tripé da sustentabilidade, como até o Douglas mostrou aqui, o Triple Bottom Line, o Triple P Bottom Line, né, que está num conceito originalmente em inglês, né, do tripé, os 3 P's da sustentabilidade, né, que originalmente Planet, Profit and People, né, e que a gente faz essa adaptação para falar dos 3 pilares. Então, a gente vai falar da sustentabilidade, e quando a gente fala em sustentabilidade no mundo corporativo, a gente está justamente tentando buscar um novo equilíbrio entre essa relação, o ecológico, ambiental, o social, humano e o econômico-financeiro. Né? É claro que aí tem por uma questão histórica, por uma questão até do caráter das instituições que a gente está falando, instituições privadas ou públicas, mas com fins de lucro, né? O econômico-financeiro vai prevalecer. As ferramentas de medida, de avaliação, são as do econômico-financeiro. Né? Os balanços, os relatórios,
todas as ferramentas de planejamento, né, de prestação de contas, de avaliação anual, que a gente tem consolidadas no mundo corporativo, são desse pé mais forte aí do econômico financeiro. Mas falar em sustentabilidade também é discutir como é que a gente mostra para as pessoas que estão dentro das empresas, os decisores, investidores, né, consumidores, ou seja, todos esses públicos interessados, beneficiados, impactados com essa organização, como é que você precisa colocar ou está obrigado a colocar força também nesses outros dois pés, né, no ambiental, ecológico e no social e humano. Desculpa. O outro, para a gente entender sustentabilidade, a gente tem que falar também no outro conceito que explica a sustentabilidade, que é a questão das gerações futuras, né? Esse também é um conceito que começa a ser discutido, esse um pouquinho mais velho, desde lá de 72, na primeira conferência sobre desenvolvimento e meio ambiente, né, em Estocolmo, que a gente, né, que falar em sustentabilidade é a gente conseguir garantir as necessidades da geração presente sem comprometer as gerações futuras em ter as suas necessidades, né, atendidas. Então a gente vai falar de meio ambiente, de recursos naturais, de qualidade de vida, de ar, de água, ou da sociedade como um todo, ou dos recursos que a gente nem, né, extraiu ainda. Então a gente tem que garantir a sobrevivência da geração atual e não pode, de forma nenhuma, né, roubar o direito que gerações futuras têm de garantir também suas necessidades. Então a gente já entra aqui numa discussão, inclusive são novos conceitos até em relação a direitos, né? Então a gente está falando de direitos de gerações futuras. Então a gente precisa atender os direitos da geração presente, mas não pode abrir mão os direitos que a geração futura tem em ter não só garantidas as suas necessidades, como um mundo, né, limpo, com qualidade de vida, com uma possibilidade de mobilidade urbana, né, em última instância, ser feliz e viver, né, e garantir sua sobrevivência. Então, se a gente vai falar em relatórios de sustentabilidade, a gente precisava, né, rapidamente falar desse conceito de sustentabilidade. Então, não dá para a gente pensar sustentabilidade sem ter na cabeça de que a gente está falando. Então, a gente está falando do tripé da sustentabilidade, né, dessa busca, e aí, nesse sentido do tripé, a sustentabilidade é um alvo, né? Ou seja, é um caminho que a gente está sempre buscando, assim como a discussão de ética, né? A gente não, a ética é o nosso caminho, a gente está lá buscando, né? A gente constrói na prática, a gente sistematiza conceitualmente, a gente constrói ferramentas, mas é um objetivo contínuo que a gente vai buscando. Então a sustentabilidade está aí também nesse caminho. A gente trilha caminhos de sustentabilidade, a gente busca o desenvolvimento sustentável, a gente usa ferramentas da sustentabilidade, né? E é uma busca sem fim, né? Porque está relacionado com uma melhoria contínua, assim como toda discussão sobre ética, né? É uma melhoria contínua, você está sempre buscando, né? Porque está na sua prática cotidiana, está no tipo de ferramenta que você usa, né? E isso também vai acontecer com toda a discussão, com a discussão da sustentabilidade. Então, se a gente já tem aqui uma base mínima sobre sustentabilidade, né? Então relatórios de sustentabilidade, vamos pensar nessa outra parte do nome da nossa, né, da nossa palestra. Relatórios de sustentabilidade, no passado um livro ilustrativo, hoje instrumento de prestação de contas para os stakeholders. Então já sabemos o que é sustentabilidade, temos aqui um acordo mínimo sobre esse conceito. Agora vamos discutir o que é esse relatório, né? Porque como é que ele nasce, como é que ele faz parte do cotidiano, das rotinas corporativas e que ajuda, de certa forma, a fazer a mensuração, o planejamento, a avaliação, né? A gestão, em última instância, dessa responsabilidade social, dessa sustentabilidade, né? Nesse sentido, o título da apresentação aqui, da conversa, é muito sugestivo, né? Porque fala relatório de sustentabilidade. No início, um livro ilustrativo. Hoje, né, essa prestação de contas frente aos stakeholders, que é um outro conceito que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? É um título muito sugestivo porque os relatórios
sociais, os relatórios ambientais, os relatórios de sustentabilidade, ou mesmo antes de ganhar esse nome, eles nasceram realmente com esse caráter ilustrativo, né? Eu costumo brincar, tanto nas minhas aulas, nas reuniões onde eu participo, nas consultorias que eu dou, eu falo, olha, todo mundo quem está já há um tempo nessa discussão de sustentabilidade ou responsabilidade social, lembra dos primeiros relatórios sociais ou balanços sociais. Eles eram muito bonitinhos. Sempre tem uma árvore, tem uma criancinha sorrindo, né? Tem um céu azul, né? Tem um arara azul, um golfinho, um boto cor-de-rosa, sempre tem um mico-leão dourado, né? Toda essa história. Então, estava sempre lá, um funcionário sorrindo. Então, esse balanço social, esse relatório socioambiental, esses primeiros livros, eram assim, eram uns livrinhos de mostrar como somos bonzinhos. Olha como minha empresa é boa, responsável, sustenta. Olha só, nós amamos o meio ambiente, amamos as pessoas, né? Então, era um livrinho realmente assim muito bonito, né? Então, ficava muito mais com o pessoal do marketing, né? Não que o marketing seja uma coisa negativa, mas ficava muito com o pessoal da comunicação, com uma empresa terceirizada, que tinha que dar um verniz ali naquela, né? Fazer como se usa a expressão técnica, fazer um greenwash, né? Então você vai fazer ali uma limpeza na imagem da minha empresa, que tem aí um histórico de degradação ambiental, passivos trabalhistas, né? Uma péssima relação com a comunidade, e eu vou agora publicar todo ano um relatório, né, com sorrisos e árvores, né? Então, eu costumo dizer que, olha, eu não tenho nada contra as árvores, contra os bichinhos, mas eu quero que se dane o mico-leão dourado, quero que se dane o boto cor-de-rosa. Por quê? Porque eu quero saber, quando eu estou falando de relatório de sustentabilidade, eu quero que o consultor, que o funcionário daquela empresa, que o gestor, que o conselho, que o investidor, que o consumidor, que a comunidade tenha informação do que a minha empresa está fazendo, né, no seu bem produto ou serviço, no seu core business, que está afetando a árvore, que está afetando o mico-leão dourado, que está afetando as pessoas que estão ali no muro em volta da minha empresa, da minha fábrica, da minha planta fabril, né? Então, é essa discussão de sustentabilidade que me interessa. Eu quero saber como é que você faz aquilo que você faz, né? Você produz, você opera, que empresa? Eu quero saber como o seu core business, como o seu negócio principal afeta as pessoas, né, o meio ambiente e o econômico financeiro, né? Essa é a nossa discussão de sustentabilidade, né? Tudo bem que lá no final dos anos 90 a gente via todos esses relatórios bonitos, né? Então, mas é muito interessante que um pouco de uma década depois, se lá a partir de 97, 98, quando aparecem no Brasil os primeiros, ou mesmo internacionalmente, os primeiros relatórios socioambientais, era sempre, a capa era sempre igual, era uma árvore, era uma plantinha, era uma criança sorrindo, né? Agora, há pouco tempo, né, não faz 2 anos, a gente começa a ver os primeiros relatórios de sustentabilidade, por exemplo, que trazem uma mancha de óleo na capa, né, como foi o caso do relatório da BP, da British Petroleum, né? A gente começa a ver os relatórios, por exemplo, que falam, né, do problema que tiveram com seus fornecedores, o uso de trabalho forçado, trabalho infantil, como foram os relatórios, né, da Nike, da Gap. Então, esses são os relatórios de sustentabilidade que nos servem para a gestão, porque eles falam do que a gente faz bem, falam do que a gente está em processo de mudança e também dizem, olha, eu não estou bem aqui. A minha empresa, o meu produto, o meu serviço, o meu negócio está afetando negativamente aqui pessoas e seres humanos, está afetando negativamente aqui o meio ambiente, a natureza, e também está afetando, né, negativamente aqui a economia, né, as finanças. Esse é o relatório que nos serve para a gestão, né, porque a gente sabe onde a gente estava, onde a gente está e aonde a gente quer chegar. E não é mascarando, não é fazendo greenwash que a gente consegue uma boa discussão de sustentabilidade, uma boa gestão da sustentabilidade, né? Então, não é à toa que a gente está... essa discussão da ética está muito próxima da discussão da responsabilidade social, da discussão da sustentabilidade, né? O guarda-chuva de tudo que a gente está falando aqui, de sustentabilidade, é a ética, né? Nada mais nós estamos falando do grande valor maior aqui, é a ética. Depois a gente tem valores como transparência, prestação de contas, né, e ferramentas que vão operacionalizar essas ações
responsabilidade social, sustentabilidade, demonstrativos anuais, né, e outros tipos de ferramenta. Até a gente, recentemente, vê, não é, uma empresa, uma co-irmã aqui do nosso patrocinador alemã, a Siemens, no Brasil, veio e falar, botar nas cartas na mesa na discussão sobre corrupção. Né? É esse tipo de discussão que melhora, que transforma as empresas, que melhora, que transforma as pessoas. Né? Então, se a gente vai falar de sustentabilidade, né, do econômico, lá, o financeiro, do social, humano, do ambiental, ecológico, eu tenho que falar o que eu faço de bem, o que eu estou fazendo para mudar, o que está difícil, mas olha como é que está o meu processo. Né? Então, eu tenho que botar as cartas na mesa. Eu tenho falhas, né? A minha empresa está tentando mudar, mas isso aqui custa caro, isso daqui é difícil, a gente tem que mudar todo um processo. Então, isso é discutir a gestão da sustentabilidade. Né? E, nos últimos anos, algumas ferramentas têm ajudado nessa discussão do relatório anual. Né? Então, o relatório anual, na nossa avaliação, só faz sentido se ele é uma ferramenta de gestão da responsabilidade social, se ele é uma ferramenta de gestão da sustentabilidade. Então, ele tem que servir para avaliação, ele tem que servir para você poder mensurar, avaliar. Ele tem que servir com informações quantitativas e qualitativas, que a gente saiba aonde a gente está bem e aonde a gente não está tão bem assim. E aonde a gente quer chegar no próximo exercício. Né? Porque aí ele vai ajudar no próximo planejamento operativo do próximo ano, ou mesmo no nosso planejamento estratégico, os nossos 3, 5, 10, né, como algumas grandes empresas fazem, planejamentos para as perspectivas para os próximos 20 anos. Então, não dá para desconsiderar, hoje, para todo esse processo de gestão, planejamento e avaliação, as informações, os indicadores sociais e ambientais. Né? Não dá hoje, nenhuma empresa séria vai desconsiderar na sua avaliação, no seu planejamento, ou colocar, ou melhor dizendo, nenhuma empresa séria vai cometer as mesmas falhas do passado, de 20, 30 anos atrás, de externalizar esses custos. Né? Vocês não estão vendo aqui, mas o ato que eu estou fazendo é colocar o pé aqui assim para o lado, assim, estou jogando para baixo do tapete. Né? Externalizar custo é você colocar o social e o ambiental para baixo do tapete. Então eu vou esconder, vou colocando lá para baixo do tapete o social ambiental, porque isso não é o meu negócio. Meu negócio é fazer, né, gerar empregos, pagar impostos, gerar resultado para os meus investidores, acionistas, produzir esse produto, comercializar aquele. Não tem jeito. Não há empresa que atue em um mundo paralelo. Não tem um mundo paralelo. Né? Não, mesmo que a gente use a expressão o mundo das empresas, o universo dos negócios, não existe esse mundo das empresas. Só existe um mundo. Né? Todos nós estamos nele. Então, o que a gente faz de bom, o que faz de ruim, a gente faz nesse mundo. E as empresas, como organizações sociais, dependem desse mundo e colocam coisas nesse mundo boas e ruins. Então, não tem jeito. Né? Com um agravante maior, né? Nas últimas décadas, nos últimos 40, 50 anos, as grandes empresas multinacionais passam a ser, né, um pouquinho mais poderosas do que alguns estados nacionais. Então, quando a gente vai analisar as grandes economias globais, né, hoje a maioria, um pouquinho mais das economias globais, são grandes empresas. Então, a gente está falando de poder. A gente está falando de muito poder econômico, de muito poder político. E aí a gente tem que falar também de muita responsabilidade, né? Porque eu costumo dizer que, eu sempre falo isso para grandes empresas, quando eu tenho oportunidade em eventos ou mesmo em trabalhos que eu realizo, olha, já falei isso para várias grandes empresas no Brasil, olha, vocês são o céu e o inferno, né? Porque vocês conseguem trazer grandes inovações, produtos e serviços sem os quais a sociedade não conseguiria viver. Mas não venha me dizer que também você não está trazendo impactos sociais negativos ou impactos ambientais negativos. Né? Ou, de certa forma, na sua cadeia produtiva, se você está descuidando dela, se você não está contribuindo para a corrupção ou para, né, uma forma degradante de trabalho, o que seja. Então, saiba disso. Né? Vamos sentar na mesa, vamos avaliar com responsabilidade, de uma maneira séria, aonde que a gente quer chegar com a nossa empresa, aonde que a gente quer chegar com nossos bens, produtos e serviços. Né? E eu acho que esse relatório, um relatório anual de sustentabilidade, pode ajudar muito nisso. Né? Se você conseguir colocar na mesa, discutir com suas equipes técnicas, com seus investidores, com seus acionistas, colocar isso com todas as equipes
as diferentes equipes profissionais, que a gente precisa fazer uma avaliação séria, anual, sobre a nossa empresa, para onde a gente quer chegar. Aqui nesse nosso slide, eu trago algumas dessas ferramentas que nos últimos anos têm ajudado a sistematizar essas informações, né? Então, se aquele livrinho lá, algumas décadas, o livrinho era ilustrativo, com boas figuras, com, né, só informação positiva, nos últimos anos surgiram algumas ferramentas que nos ajudam a utilizar determinados indicadores, né, uma sistemática de guidelines, normas, né, e mesmo avaliações sistemáticas para a gente poder fazer esse relatório ao longo dos anos, né? A gente consegue ver aí, por exemplo, exemplos de modelos de relatório anual, né, como o balanço social, como a GRI, né, ou mesmo princípios como o Global Compact, né, que de uma maneira geral nos ajudam a pensar que caminhos a gente devia seguir. Até ferramentas como a SA 8000, que é uma norma que prevê certificação, né? Então, são 4 ferramentas, instrumentos que estão aí listados, com tempos diferentes e formas diferentes de entrada na discussão da sustentabilidade e da responsabilidade social, mas que podem ajudar as empresas a começar, né, a trilhar esse caminho, né, da responsabilidade social e da sustentabilidade. Algumas com custo maior, né, é verdade, porque algumas são mais complexas, demoram mais. Outras podem ser, como eu costumo dizer também, boas portas de entrada. Quando a gente fala de um modelo simplificado de balanço social, como existe no Brasil, pode ser uma boa entrada para pequenas e médias empresas, né? Mesmo uma grande empresa que nunca desenvolveu nenhum tipo de atividade ou de avaliação, né, de responsabilidade social. A mesma questão do Global Compact, né, quando você uma ferramenta simples, de entrada, insuficiente ao longo do tempo, óbvio, porque são princípios gerais, mas você passar a cumprir determinados princípios gerais e transformar isso num código de ética, num código de conduta, relacionar isso com as suas práticas internas e externas anualmente, né, isso passa a ajudar você a ter uma medida. Então, cumprimos aquele princípio geral ou não cumprimos? Né? Estamos, né, de acordo com esse código, com essa conduta que nós adotamos publicamente como nosso valor, como nossa missão, né? Então, essas ferramentas aqui têm ajudado as empresas a sistematizarem esses relatórios anuais de sustentabilidade, né? A ideia aqui dessas informações que eu pontuei nos slides são mais para a gente vai e volta, porque eu quero sempre estar trabalhando com essa discussão aqui, ó. A gente está falando de relatórios de sustentabilidade, de um livro ilustrativo até prestação de contas com stakeholders, né? Que aqui entra um outro conceito importante, uma outra discussão, que é tanto prestação de contas, que está relacionado com transparência, né, com mostrar e botar o sol dentro da sua, né, a luz do sol nas suas contas, nas suas práticas internas e externas, como o próprio conceito de stakeholder, né, que a gente pode, em bom português, stakeholder quer dizer stakeholder, né? Porque não tem uma tradução, porque são os públicos beneficiados, atingidos, impactados, que têm interesse na sua empresa, né? E que são, de certa forma, beneficiados ou impactados por ela, né? Então, porque seria na verdade, é uma frase, né? Alguns público de interesse, tá? Mas o conceito de stakeholder está muito ligado à discussão de sustentabilidade e responsabilidade social corporativa. Então, por isso não é só uma tradução simples, porque essa é como o conceito de accountability, né, que é prestar contas com responsabilidade. Você tem que, né, ter essa prestação de contas com os seus públicos interessados, beneficiados, impactados, que têm interesse na empresa, né, ou a empresa tem interesse neles, faz parte de uma nova forma de gestão. Pessoal, tem uma complexidade aí, né, que o termo em si por si só não mostra, porque a complexidade aqui é a discussão de fazer a gestão pelos stakeholders, né, que junto com o conceito de sustentabilidade é uma novidade, né? A gente está falando de uma coisa bastante nova no mundo corporativo, né? Vai ter uma década ou 2 décadas de aplicabilidade prática, ou seja, fazer uma discussão, como é que eu faço a minha gestão anual
voltada para todos os stakeholders da minha empresa, né? Obviamente, sem desconsiderar alguns stakeholders muito importantes, por exemplo, como os acionistas, os donos, os sócios, os consumidores, os funcionários e funcionários. Óbvio, né? Esses públicos beneficiados, impactados, esses públicos de interesse, estão ali são os públicos de interesse direto da nossa empresa. A gente não pode, obviamente, descuidar desses públicos. Mas, basicamente nas últimas 2 décadas, esse trabalho de transparência, prestação de contas e participação ampliou, né, dificultou. Eu costumo dizer, para os meus alunos de graduação em administração, eu costumo dizer, olha, para vocês piorou muito o trabalho, porque era muito fácil. Há 20 anos atrás era você cuidar do econômico financeiro, fazer a gestão, produtividade, qualidade. Agora não, você vai ter que fazer a gestão da qualidade, da produtividade, né, a gestão do financeiro, do contábil, também vai ter que fazer a gestão do ambiental e vai ter que fazer a gestão do social. Sinto muito, né? Foi mais fácil para os seus avós, para os seus pais. Para vocês vai ser muito mais difícil. Não adianta querer desconsiderar essa gestão social e essa gestão ambiental, né? Então eu costumo dizer isso para os alunos. Eles ficam olhando assim, não acreditam muito não, mas a ideia é justamente, né, tá dando esse exemplo. E eu espero que, claro que as universidades onde a gente trabalha aqui não são nenhuma Harvard, mas é muito ruim, né? Você imagina como um diretor de uma grande empresa, como o Douglas mostrou ali, de uma grande universidade, depois de algumas décadas, principalmente por conta das crises, né, de 97, 98, ou antes, 2001, 2002, com os escândalos das grandes empresas americanas, né, dos escândalos lá da Enron, da WorldCom, da MCI. O cara tem que dizer, olha, são os nossos alunos que são os diretores, presidentes, os CEOs dessas grandes empresas. E eles é que estão fraudando, destruindo, roubando. Então, eu acho que esse também é o nosso desafio como professor de graduação, de pós-graduação, é dizer, olha, vocês, é muito bonito ler o texto, participar do case, do seminário, mas as decisões que vocês vão tomar na hora de gestão é que vão tornar esse mundo mais sustentável ou menos sustentável, vão tornar a sua empresa mais responsável ou menos responsável, né? Porque são vocês, são pessoas, né? Como o Douglas bem disse aqui, os prédios não fazem as coisas, né? Não são as paredes da empresa que mudam as suas práticas, são as pessoas que estão aí dentro. E esses decisores, muitas vezes, estão aqui no nosso seminário, estão assistindo os futuros decisores estão em casa assistindo essa palestra, né? Então, não é colocar no outro a culpa pela corrupção, colocar no outro a culpa pela destruição do planeta, pelo problema social, ambiental, é muito fácil, né? Mas quando a gente tem poder de decisão, em qualquer nível da empresa, saiba que a sua decisão de escolher um fornecedor A, um fornecedor B, a matéria-prima A ou a matéria-prima B, vai estar afetando, né, esses diversos públicos. Você vai estar contribuindo, né, para um mundo mais sustentável ou menos sustentável. Então, essa discussão de transparência, prestações de contas e participação se fortaleceu muito no mundo dos negócios, né, nas grandes empresas, nos últimos anos, né? De tal forma que as empresas, esse aumento de poder, né, econômico, político, social das grandes empresas, tem chamado a responsabilidade dessas empresas, não só o que ela faz em relação aos seus funcionários e funcionárias, a comunidade que está ali à sua volta, né, como toda a sua cadeia produtiva, para trás e para frente, né, de todos os seus fornecedores, né. Você imagina uma decisão de uma grande empresa quando cria olha, nós só vamos comercializar com determinadas empresas que estabelecem determinadas práticas ambientais ou sociais ou determinadas práticas trabalhistas, né? Então, isso em cadeia gera, né, uma força positiva de mudança muito grande. Da mesma forma que uma grande empresa que não se preocupa com seus fornecedores, ela é corresponsável por várias das mazelas trabalhistas, sociais e ambientais que acontecem, né, nos países. Não tem como se desresponsabilizar disso. Uma das discussões mais atuais no mundo corporativo é justamente dessa responsabilidade em cadeia, né? Então você tem que prestar contas, você tem que agir com transparência, porque você é responsável por tudo que acontece para trás e para frente na sua cadeia produtiva. E quanto maior a sua empresa, quanto maior a sua capacidade de produção, de operação, de distribuição, quanto mais funcionários você tem, maior é a sua responsabilidade ou a sua corresponsabilidade, né? Porque
se no início a discussão era as empresas também são responsáveis pelo social, pelo ambiental. São, claro que são. Mas o impacto, e aí, não desmerecendo, quando eu falo isso, eu não estou falando de projetos sociais ou de projetos ambientais, que eles são importantes, né? Projetos sociais, projetos ambientais são importantíssimos, né? Mas mais importante é o cuidado que a sua empresa tem ou deve ter com o social ou ambiental na sua forma de operar, de produzir. O que você faz? Você embala água mineral, você faz veículo, você faz computador. O que você faz tem impacto social e tem impacto ambiental. Então, independente, né, do seu projeto social, da sua ação social privada, que é importantíssimo também para afetar, né, positivamente aquelas pessoas que recebem o benefício, né, a gente está falando aqui dessa responsabilidade com o que o seu bem, produto ou serviço causa no social, humano, no ambiental, ecológico e no econômico, financeiro, né? Então, essa é, digamos, o peso da discussão que a gente está tendo aqui está muito relacionada a essa mudança, né? O fazer aquilo que você faz, operar, produzir, disponibilizar bens, produtos ou serviços, de uma maneira ética, transparente, responsável, e fazer isso não só, né? Eu cuido muito bem dos meus funcionários, né, tudo na minha empresa é limpo, é coeficiente, a gente tem um projetinho social, nós somos exemplares. Não, mas como é que você faz o monitoramento dos seus fornecedores? Não, isso a gente não faz. Como é que você faz o acompanhamento do seu pós-venda? Para onde vai sua embalagem? Para onde vai o resíduo da sua venda, do seu serviço, do seu produto? Isso a gente não faz. Então não venha dizer que você é uma empresa socialmente responsável, ambientalmente correta ou sustentável. Porque essa responsabilidade em cadeia hoje é uma discussão fundamental. Inclusive, uma vez a gente, num evento, a gente tinha uns bancos, grandes bancos, né, apresentando, a gente fala, a gente economiza papel, a gente não gasta água, a gente trocou todas as lâmpadas por lâmpadas ecoeficientes, então nós somos um banco sustentável. E eu perguntei, como é que vocês avaliam o impacto ambiental dos financiamentos que vocês fazem? Quais são os mecanismos de controle que vocês têm sobre aquelas coisas que vocês financiam? Não, nós estamos estudando isso. Porque aí é que está o grande diferencial. Em geral, o banco todos os escritórios são bastante fáceis de controlar seus impactos sociais e ambientais. Ótimo, é importante que façam isso. Mas como é que é o controle dos seus fornecedores? Qual é a sua corresponsabilidade naquilo que você financia? A obra que você financia, né, cumpre com os direitos sociais e trabalhistas? Né? A obra que você financia faz o monitoramento dos impactos ambientais? Né? Qual vai ser o resultado final a médio e longo prazo, né, em relação ao social, humano, ambiental, ecológico, né, e o econômico financeiro daquela obra, daquela estrada, daquele empreendimento, daquele grande empreendimento que você está financiando? Isso é discutir sustentabilidade, por exemplo, para um banco, né? Não é à toa que a gente vê os grandes, né, os bancos de desenvolvimento, as grandes agências internacionais muito preocupadas com essa corresponsabilidade, né, em relação aos impactos sociais e ambientais, né? Que é isso que a gente está falando aqui, transparência, prestação de contas e participação. Então, hoje o BNDES sabe que ele vai ser corresponsabilizado dos impactos sociais e ambientais causados pela obra ou pelos empreendimentos que eles financiam, os positivos e os negativos, né? O IFC, né, o IFC, né, o braço privado do FMI, trabalha com um controle, né, com um controle bastante rigoroso dos impactos sociais e ambientais dos seus financiamentos. Isso hoje é discussão no BID, no Banco Mundial, as várias agências financiadoras, bancos de desenvolvimento, bancos públicos, sabe, né, que serão e são hoje já corresponsabilizados pelos impactos positivos e negativos que o seu financiamento causar, né? E é isso que a gente... É importante chamar a atenção dessa discussão para as nossas empresas, né? Porque hoje, se não agora, mas em médio ou longo prazo, nós seremos corresponsabilizados pelos diversos impactos sociais e ambientais que o nosso bem, produto ou serviço causa, né? Eu costumo brincar também, dizer, olha, qual é o legado que a gente quer deixar para os nossos filhos e netos?
né? Você quer que o seu neto, seu filho, seu bisneto lembre da empresa, da sua empresa, da sua participação acionária, do nome da sua empresa ou do fundador da empresa? Em que parte do livro didático de administração? Porque tem aqueles cases, né, de que o que foi feito de errado na gestão de grandes empresas que não se deve repetir. Destruição ambiental, trabalho infantil, trabalho escravo, corrupção, a empresa que quebrou um país, a empresa que criou uma crise global. Você quer que o nome da sua empresa, do seu investimento seja lembrado assim? Ou naquele outro capítulo, né, sobre ética, transparência, sustentabilidade? Porque vai ser lembrado, né? É outra coisa que eu também costumo dizer para... É outra coisa que eu costumo dizer para grandes empresas. Olha, cuidado com as suas práticas e as suas decisões. Porque depois que você entra no livro didático, depois que você vira case no livro didático, passam décadas e décadas e você continua sendo case no livro didático. E está lá, vai aparecer o seu nome. Em 1998, a grande empresa envolvida com o trabalho infantil. Nos anos 90, a grande empresa de petróleo envolvida com assassinato lá na Nigéria. Fica lá. Ainda que, né, grandes empresas que foram cases negativos nos anos 90, hoje são exemplos de prestação de contas, de utilização de ferramentas, né, anuais. Então, o perigo é esse. Depois que você vira case, o nome da sua empresa, sua marca fica lá. Né? É aquela história da reputação. Né? A gente demora décadas para construir uma reputação. E a gente perde em algumas semanas, com decisões erradas, né, com práticas, né, acidentes e problemas qualquer organização pode ter. Né? Acidente é uma coisa, problema é outra. Né? Outra coisa é quando se descobre que existia uma fraude, né? Um projeto incorreto que já se sabia há décadas, né? Ou seja, um problema que envolve ética, responsabilidade, né? Que envolve problemas estruturais ali no programa, no projeto. Fraudes, né? Desvios, descaminhos, roubos. Isso não tem jeito, isso não dá para justificar. Acidentes, problemas, toda organização pode ter. O problema é que quando você um acúmulo de decisões erradas pode levar, né, à sua perda de reputação. E depois que perde, é difícil recuperar. Né? O que a gente está falando aqui, pensando em relatórios de sustentabilidade, né, esse uso dessas diferentes ferramentas, né, desde lá do início dos anos 90 até ferramentas usuais, né, até toda essa discussão de prestação de contas com os diversos públicos beneficiados, impactados pela empresa, né, está muito relacionado com a nossa gestão anual. Né? Por quê? Não adianta, esse relatório de sustentabilidade, ele não pode estar dissociado das suas ações rotineiras, trimestrais, semestrais ou anuais na empresa. Então, não adianta começar... Né, a empresa, então vamos fazer um relatório de sustentabilidade, porque é importante para o concorrente fez, vamos fazer. Né? Esse pode ser também um erro. Né? A discussão de responsabilidade social e sustentabilidade também deve nascer de um processo de transformação das práticas internas. Então você tem que começar a discutir isso internamente, a alta gestão tem que estar comprometida com essas mudanças. Todo o corpo funcionário, né, todo o corpo de funcionários, os vários setores da empresa tem que acreditar nessas transformações de prática. E aí, desse processo, você vai escolher algumas dessas ferramentas para começar a usar, né? Por exemplo, como iniciar uma discussão dos princípios do Global Compact, ou realizar um balanço social no primeiro ano. Necessariamente, você não precisa, nesse primeiro exercício, publicar no seu site, aderir publicamente aos princípios. Né? O importante é você pegar alguma dessas ferramentas, né, e começar a mudar suas práticas internamente. Pode ser que você demore ali 1 ou 2 exercícios, pode estar falando aí em 2 anos, para publicar o seu primeiro relatório, para ir publicamente aderir, né, a um Global Compact, para buscar, né, seguir os princípios da SA 8000, para depois de 2, 3 anos buscar uma certificação. Né? Começar aí com um relatório anual simplificado, pega o guia lá da GRI, né, do Global Report Initiative, começa a tentar aplicar aquilo na sua empresa e depois, né, dependendo do seu porte, vai contratar alguém para ajudar a fazer, porque é um relatório complexo. Né? Então,
pegue algumas desses princípios, dessas normas, dessas guidelines, né, dessas certificações, dessas normas, desses modelos de relatório, e comece a aplicar isso nos vários níveis da sua empresa, na sua operação, na sua produção. Vá usando isso até perceber, poxa, olha só, a gente tem essa lacuna aqui enorme, a gente nunca pensou nisso, vamos transformar essa prática. Olha, a gente tem uma boa informação que a gente nunca tinha sistematizado. É quando eu vou preencher um balanço social, uma GRI, listar os princípios do Global Compact. Poxa, que legal, a gente já tinha isso aqui e estava disperso pela empresa. Então, começa utilizando esses princípios, essas ferramentas, e aí, depois você, sei lá, de 1 ou 2 exercícios, vai para a rua, vai publicar, bota no site, vai fazer publicidade disso. O pior caminho nessa discussão de relatório de sustentabilidade é tentar fazer o inverso. Vamos logo lançar o mais bonito, o melhor relatório anual de todos os tempos, vamos, né, contratar uma equipe imbatível e alugar o Teatro Municipal, Copacabana Palace, para lançar. Assim, cuidado com isso, né? Cuidado, porque quando você vai para a rua com as suas normas e relatórios, você também vira vidraça, né? Você se expõe. Então, você tem que ir também com uma certeza que eu vou expor dados positivos e algumas fragilidades, e alguns dados não tão positivos assim. Por quê? Porque um dos princípios fundamentais de um relatório de sustentabilidade, ou toda discussão de responsabilidade social, sustentabilidade, é que não pode ter nenhuma informação ali que não seja verdadeira. Né? Imagine só, né? Tem que ser muita burrice você pegar uma ferramenta que é voluntária, que não tem, ninguém te obriga a fazer, e você vai pegar para fazer e vai contar uma história mentirosa ali, vai botar um dado errado, vai botar um... Então, assim, a pressa nessa discussão de responsabilidade social e sustentabilidade só atrapalha. Né? Então não adianta, se é 0, coloque o 0. Se não tem, diga que não tem. Não fiz, não tenho, é 0. Ótimo. Essa é uma discussão de ética, de transparência, de responsabilidade. Dizer, não sei, não fiz e não tenho. Vou estabelecer uma meta, vou tentar mudar, vou ver se é adequado ao meu bem, produto ou serviço, fazer essa alteração. É disso que a gente está falando. A gente está falando de usar uma ferramenta que vai ajudar na nossa gestão da ética, da transparência, da responsabilidade, na gestão da sustentabilidade, numa busca de um caminho socialmente responsável, de um diferencial socioambiental. É isso que a gente... É por aí que vale a pena, né? Nesse processo de transformação. Pode ser lenta, né? Mas depois de iniciado, ele é contínuo. Você vai tentar... Né? Aqui no exemplo que a gente coloca aqui como... princípios, por que eu listei essas 4 ferramentas, esses 4 instrumentos? Quando você pega hoje os relatórios anuais de sustentabilidade da maioria das grandes empresas, por exemplo, você vai encontrar dentro desses relatórios referências e padrões relacionados com essas ferramentas que estão aqui. Né? Com balanço social anual, né? Por exemplo, desde o balanço lá do modelo e base, né? Da GRI, né? O GRI, o Global Report Initiative. O GRI, hoje a GRI, né, a iniciativa de um relatório global, está agora na sua 4ª geração, né, G4. Então, a cada 2 ou 3 anos, a ideia é melhorar esse relatório para criar o que seja útil para a gestão dessa sustentabilidade empresarial. A gente tem princípios bastante gerais e simples, como o Global Compact, né, gerais de pronunciar, mas na hora das nossas práticas internas e externas, são princípios que colocar em prática nem sempre são tão fáceis assim. Mas tem vantagens, tem uma série de vantagens, porque são princípios já universalmente aceitos. Né, estão lá baseados nas organizações das Nações Unidas, na OIT, né, nos princípios de direitos das mulheres, das crianças, da Organização Mundial de Saúde. E ferramentas hoje, que também é uma discussão que vem se fortalecendo, a necessidade de auditoria, verificação, certificação dessas informações. Então, se lá no início, né, um relatório de sustentabilidade era muito um livro ilustrativo, né, tinha muito uma discussão eu vou mostrar aqui o que eu puder mostrar, o que é bonito. Né? Hoje, grandes empresas, quando publicam seus relatórios de sustentabilidade, de uma maneira voluntária, e isso não tem nenhuma normatização específica sobre isso, em termos de legislação,
contratam grandes empresas de auditorias e consultorias para acreditar aqueles relatórios, fazer auditoria, sistematizar, validar de forma nacional e internacional aquelas informações, né? Então, a gente está falando aí de relatórios certificáveis, a gente está falando, por exemplo, de normas ou certificações que hoje as empresas que podem buscar, né, devem buscar, se tem interesse no mercado internacional e tem que mostrar em outros lugares do mundo a sua forma de se relacionar com as pessoas, com o meio ambiente, com a comunidade, deve buscar essas certificações. Mas, mas eu sou uma empresa média, não tenho recursos para uma certificação como essa. Pega as normas, os princípios e segue, né? E deixe isso claro, mostre para os seus funcionários e funcionárias, para os seus clientes, para os seus investidores, que você segue aquelas normas, aqueles princípios, né? Utilize essas linhas para suas mudanças internas e externas. Mesmo que você não tenha dinheiro para contratar uma consultoria, para buscar aquela certificação. Existem ferramentas mais simples, como portas de entrada, ou você pode seguir, né? Você pode mostrar ali, interna e externamente, que você segue aqueles princípios e comprometa as suas equipes, mostre isso para os seus clientes, para os seus consumidores, capacite seus funcionários e funcionárias nessas normas, nessas regras, crie padrões e sistematizações da sua rotina corporativa anual para mostrar que você está mudando ali interna e externamente, né? Então, eu acho que se os relatórios de sustentabilidade no passado eram um livro ilustrativo, né? Hoje eu posso afirmar que essas ferramentas hoje são instrumentos de prestação de contas, são ferramentas estratégicas, né, para uma empresa, hoje sempre pensando no médio e longo prazo, né? Tudo que a gente está falando aqui não vale para empresas, né, voo de galinha, não vale para aventureiros, jogadores, né, ou empresários, entre aspas, que entram num ano para sair 3 anos depois, né, no meio de escândalos, ou empresas que aparecem ou desaparecem. Isso aqui vale para empresas que querem manter sua marca, seu nome, seu produto, né, sua imagem por décadas e décadas, né? Hoje, o que é uma empresa bem-sucedida? A empresa que tem um resultado enorme assim, e 3 anos depois quebra, e 5 anos depois desaparece do mercado? Acho que não, né? Acho que a empresa é aquela, né, uma empresa bem-sucedida, uma marca positiva, um bem produto ou serviço, um negócio com responsabilidade, bem-sucedido, é aquele que remunera, né, seu investidor, seu acionista, de uma maneira justa, né, pensando no médio e longo prazo, é aquele que faz isso de forma ética, transparente e responsável, é aquela empresa que desenvolve seus bens, produtos ou serviços de forma sustentável, né, pensar que minha nova tecnologia, meu bem, produto ou serviço está trazendo benefícios sociais, humanos, ambientais, ecológicos e também econômicos e financeiros para a sociedade como um todo. E é assim que eu quero ser lembrado daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, aquela marca sólida, aquele produto. Então, tudo que a gente está falando aqui só vale nessa perspectiva de médio e longo prazo, né? Para aventureiros ou jogadores, nada disso aqui serve, porque a gente está falando de imediatismo, né? Então, só que a gente está falando também de criar essa reputação, de pensar, né, nesses instrumentos, nessas ferramentas, como uma estratégia de gestão da responsabilidade social empresarial e de gestão da sustentabilidade, né? Então, eu diria que estudantes, futuros profissionais que estão nos assistindo aqui, né, gestores, pessoas que são responsáveis, decisores em diferentes níveis dentro da empresa, né, pensem sim nos relatórios de sustentabilidade, nos seus relatórios sociais ou socioambientais anuais, como estratégia de gestão. Pensem nessas ferramentas como uma possibilidade, né, de aprimorar seus indicadores, seus dados internos e externos, para mudar essa gestão anual. Pensem nessas ferramentas, nesses instrumentos, né, para ajudar no planejamento, ou no operacional daquele ano, ou planejamento estratégico de médio e longo prazo, né? Pensem no uso desses novos indicadores, né? Para a gente tomar boas decisões, a gente tem que ter boas informações, né? Para a gente tomar boas decisões, no campo econômico e financeiro, a gente tem um monte de ferramenta que nos ajuda, tem software, tem todo tipo de assessoramento, ferramenta, de instrumento na mão para a gente tomar essas decisões. As informações sociais e ambientais, essas ferramentas estão em processo de construção basicamente nos últimos 10 anos. Né? Se a gente pensar aí, que todas as ferramentas que a gente olhou aqui, né,
estão muito próximas, né? 97, no Balanço Social 97, GRI 99, Global Compact de 2001, SA 8000 também de 97, 98. Então, são todas ferramentas aí com 12 anos, 13 anos. Então, digamos, uma década de efetividade, de uso dentro de grandes empresas, né? Então, como é que a gente transforma essas ferramentas efetivamente numa ferramenta de gestão, numa ferramenta estratégica para a gente transformar o nosso bem, produto ou serviço realmente numa transformação efetiva da nossa contribuição como empresa, como empresário, como funcionário, como consultor, né? Na nossa contribuição para a sustentabilidade e, em última instância, para um mundo mais ético, mais justo, né? E responsável, né? Então, acho que eu já falei muito, eu vou ficar por aqui, né? Espero que, de alguma forma, tenha ajudado aí na discussão, espero que tenha contribuído para esse seminário, né? Gostaria de agradecer a atenção dos senhores, das senhoras aqui, do pessoal que está na plateia, do pessoal que está em casa, né? Espero que, de alguma forma, a gente possa ter trazido, ou pelo menos colocado alguma dúvida na cabeça de vocês, né? Então, inclusive, a gente abre para perguntas, questionamentos. Por favor. Boa tarde, professor Ciro. Meu nome é Sérgio Breyer. Ficou bastante clara a transição do passado para o hoje, né? Na questão da dimensão de proatividade dos relatórios, sem dúvida nenhuma. Eu fiquei me perguntando se era muito mais por uma pressão ética ou por uma responsabilidade ética. No momento que uma BP faz um vazamento que tem, ela, por pressão ética, ela tem que fazer o disclosure da operação no seu relatório. Entretanto, a questão mencionada da empresa alemã que teve o problema, inclusive 2 problemas, ano passado com o presidente ao sair e esse ano fazendo a denúncia ao Ministério Público de um possível cartel em obras públicas, aí talvez já seja mais uma questão de responsabilidade ética. Mas a minha pergunta seria a seguinte: entendendo que ética é um fator intrínseco ao relatório de sustentabilidade, às informações de sustentabilidade, na sua dimensão de visibilidade na área de atuação, você já identificou questões éticas sendo abordadas nesses relatórios de sustentabilidade, a exemplo da questão de Siemens e na questão da BP, explicitamente? Boa sua pergunta, muito boa. Na verdade, não, né? Eu diria que essa dimensão ética está muito mais na preparação e na divulgação desse relatório, né? Eu diria que é um elemento novo, né? Eu acho que, inclusive, é importante que isso venha a fazer parte desses relatórios, né? Se colocar, porque nem sempre é fácil você registrar, colocar, publicar e assinar os dilemas éticos que você passa na sua gestão anual. É um grande desafio, né? Eu acho que as empresas... É claro que quando a gente está falando de responsabilidade, de prestação de contas, acho que é um caminho. Acho que deveríamos pensar também em como sistematizar essas informações num relatório anual. Porque, inclusive, para que outras empresas... Porque quando a gente fala de determinados setores, determinados portes de empresa, as empresas vão passar, né, por situações muito parecidas, né? Então, o caso da exemplaridade, né, de você já ter passado por aquelas situações que poderia, inclusive, ajudar outras empresas a tomarem a decisão correta naquele momento. Ok, porque exatamente porque eu fico vendo que um dia a gente possa ter um relatório de ética, né, de sustentabilidade ética. Porque muitas vezes o dilema da gestão da crise é que faz a obrigação do disclosure. É tão mal administrada uma crise, até ética, que se obriga a fazer o disclosure. Essa que é a questão que eu acho que fica para reflexão. Como é que nós podemos influenciar as organizações para incorporarem questões éticas em seus relatórios? Ao exemplo de trabalhos de escravos na GAP, né, que sem dúvida nenhuma tem que estar num relatório de sustentabilidade. Fazer um relatório GAP que não tenha isso é uma questão de ética que não foi respeitada, não. Obrigado. Com certeza, com certeza. Mais perguntas? Dúvidas? Questionamentos? Críticas? Xingamentos? Qualquer coisa. Eu acho que... Gostaria de agradecer, então, a vocês. Obrigado.